Boa noite a todos. A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Secretaria de Governo, em atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, realiza nessa data, dia 9 de junho de 2020, pontualmente às 18 horas, audiência de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2021. Devido às medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus, adotadas neste momento de pandemia, o acesso às dependências da Câmara está limitado apenas aos expositores e os servidores responsáveis pela transmissão. Estamos ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, através do site da Câmara Municipal de Botucatu e do Facebook também da Câmara Municipal de Botucatu. Portanto, a participação da sociedade ela está assegurada, nesse momento de pandemia, de maneira remota. Gostaria de aproveitar também e pedir a colaboração de todos que nos acompanham pelos meios de comunicação que foram divulgados, na manutenção da ordem, para que os trabalhos transcorram bem e sem desvio do foco. Conforme já divulgado, no momento do debate, a interação com o público vai ser feita através do WhatsApp, da mesma forma como nas audiências anteriores. O número 14 99610 1981. Repetindo, qualquer interação necessária de dúvidas, de sugestões, de comentários, através do WhatsApp 14 99610 1981. Teremos o auxílio da equipe técnica no monitoramento da live do Facebook para orientar sobre o encaminhamento de perguntas, as quais serão repassadas ao vivo e a resposta se dará da mesma maneira durante a realização dessa audiência. Dando início à apresentação, peço por gentileza que modifiquem para o segundo slide. A fundamentação legal dessa LDO é a Constituição Federal, através do seu artigo 165, inciso 2º, parágrafo 2º, também a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 4º e 48º, a Lei de Finanças Públicas, através do seu artigo 22, e a Lei Orgânica Municipal, através do seu artigo 111. Próximo slide, por gentileza. Iniciamos essa apresentação relembrando a todos como que se dá o ciclo orçamentário. No primeiro ano de gestão de mandato de um prefeito, é elaborada uma peça, que não é objeto dessa audiência, que é o PPA, Plano Plurianual, e anualmente são executadas, elaboradas e aprovadas nas câmaras municipais, duas peças orçamentárias, a LDO e a LOA. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, objeto dessa audiência, define as regras, isso é, as diretrizes, necessárias para a alocação de recursos no orçamento anual, que é a LOA, de forma a garantir a realização das metas e objetivos estabelecidos no PPA. A LOA, por sua vez, é a Lei Orçamentária Anual, elaborada também, da mesma forma como a LDO, anualmente. Ela efetua uma projeção de arrecadação, que são as receitas, e através dessa projeção de arrecadação, se estabelece onde os recursos vão ser gastos, isso é, as despesas, respeitando-se para tal as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros definidos na própria LDO. Próximo slide, por gentileza. Importante mencionar que a LDO tem algumas características fundamentais. Primeiro, que ela deve estar alinhada e compatível com o PPA. Segundo, que ela estabelece o equilíbrio entre receitas e despesas. Terceiro, que é através da LDO que se definem critérios e formas para a limitação de empenhos. A LDO também estabelece condições para transferências de recursos entre entidades privadas. A LDO autoriza o município a auxiliar no custeio de despesa de outros entes públicos. Também, através uma das questões da LDO, é a autorização de limite para a realocação de recursos orçamentários. A LDO define as despesas consideradas irrelevantes. Define também o montante e a forma de utilização da reserva de contingência. E, por fim,
a LDO define as condições para a renúncia de receita. Próximo slide, por gentileza. Esse gráfico demonstra a evolução do orçamento municipal desde o ano de 2012 até, inclusive, a projeção dessa LDO. Temos, como pode ser observado no gráfico, um montante de 245,3 milhões em 2012, que evoluiu para 255,9 milhões em 2013, que, por sua vez, passou a 277,5 milhões em 2014, 309,7 milhões em 2015, 339,9 milhões em 2016, 348,9 milhões em 2017, 372,9 milhões em 2018, 390,3 milhões em 2019, o exercício corrente 2020, uma LDO 416,6 milhões, e como será apresentado nos slides seguintes, a elaboração ou a proposição de uma LDO para o ano de 2021 de 422,9 milhões de reais. Importante mencionar que todos os valores apresentados nessa lâmina, nesse slide ou nessa projeção, eles são em reais a unidade e são apresentados já líquidos de Fundeb. Próximo slide, por gentileza. Importante como pano de fundo também, para que todos tenham o mesmo nível de informação que foram levadas em conta na elaboração dessa LDO, alguns índices que são utilizados como referência de mercado. O primeiro índice é o PIB, que a projeção que se tem colhida de mercado, e a base que nós usamos é o relatório Focus, datado do dia 5 de junho desse ano de 2020. Ele projeta um índice acumulado em 2020, no período junho 19 a maio 20, de menos 6,48%, reflexo de todo esse momento de pandemia que vivemos, e projeta-se 3,5% de crescimento para 2021. Esse é um indicador importante porque ele demonstra ou sinaliza a perspectiva de crescimento da economia. O segundo índice muito importante para essas projeções orçamentárias é o IPCA, que tem um índice acumulado de junho 19 até maio 20 de 1,53% ao ano, e tem uma projeção, por esse relatório Focus, de 3,1% ao ano, e esse índice é importante, para o ano de 2021, perdão, e esse índice é importante porque ele tem como característica sendo o índice oficial de projeções, especialmente de despesas e da política monetária como um todo. Terceiro índice também relevado em conta em todas as projeções é o IGPM, que tem no seu período de junho 19 a maio 20, um valor com um percentual acumulado de 4,99% ao ano. Projeta-se para esse indicador 4% ao ano no ano de 2021, e ele é importante porque ele norteia a correção dos contratos. E, por fim, o INPC, que tem nesse período de junho 19 a maio 20, um acumulado de 2,46% ao ano, tem uma projeção de 3,30% ao ano para o ano de 2021, e ele é um indicador utilizado, um índice utilizado para os reajustes salariais. Aqui cabe uma observação, que eu sempre faço nas audiências públicas, do critério que nós usamos para fazer as projeções dessa LDO. Até o ano passado, nessa gestão do prefeito Mário Pardini, nós tínhamos como característica ou como forma de atuação utilizar esses indicadores que eu apresentei há pouco como perspectiva do ano seguinte e, em função desses indicadores, fazer as projeções de receitas e de despesas. Nesse ano de 2020, projetando essa LDO para o ano de 2021, em função do momento que vivemos de mercado, todas essas projeções de indicadores, ela tem se modificado quase que diariamente. Consequentemente, assumindo uma posição mais conservadora, especialmente porque estamos definindo uma LDO que vai nortear a gestão de um novo governo na cidade de Botucatu, nós adotamos o critério de utilizar como base a LDO de 2020, incorporar a ela apenas as despesas que nós sabidamente nesse momento temos convicção de que aumentarão no ano de 2021, e vou apresentar na sequência, e, em função dessa previsibilidade de despesas, fazer as projeções de receitas. Consequentemente, nesse momento, os índices serviram de referência para as projeções,
Mas, diferente do que fizemos em anos anteriores, eles não foram a única ação ou o único indicador que utilizamos para definir a nossa LDO de 2021. Nesse sentido, o nosso ponto de partida, como mencionei, é a LDO de 2020, que tem um montante, como apresentei no slide anterior, de R$ 416.655.000, valor esse líquido de Fundeb, e projetamos uma LDO consolidada por ano de 2021 de R$ 422.888.850. O que foram incorporadas de previsões para que esse montante fosse aumentado em R$ 6.233.850? Fundamentalmente, 4 medidas. O que nós já sabemos das despesas adicionais com a Botuprev em função de novos aposentados, novas aposentadorias. O segundo ponto, o incremento nas obrigações patronais em função da reforma da Previdência, que recentemente foi aprovada nessa Casa de Lei, que, assim como no caso dos servidores, no caso da Prefeitura, teve o seu índice patronal aumentado de 14,2% para 17,2% a partir de agosto de 2020, e também a movimentação que se teve no ano de 2020 em relação às subvenções relacionadas ao terceiro setor, que também são previsíveis para o ano seguinte. Próximo slide, por gentileza. Agora vamos tratar o detalhamento dessa LDO, desse montante apresentado, nessa visão, nesse momento, das receitas orçamentárias. Próximo slide, por gentileza. Bom, conforme mencionado anteriormente, a nossa LDO, ou o nosso orçado para 2019, ele era e foi de R$ 390.343.000, dos quais R$ 368.013.000 de receita corrente, R$ 210.000 de receita de capital e R$ 22.120.000 de receitas intra-orçamentárias. Também reprisando a LDO e o orçamento desse ano de 2020, temos um montante de R$ 416.655.000, dos quais R$ 391.150.000 de receita corrente, R$ 615.000 de receita de capital e R$ 24.890.000 de receitas intra-orçamentárias. Explodindo nesse primeiro nível, as receitas propostas para 2021, nós temos do montante de R$ 422.888.850 propostos, como receita corrente, o montante de R$ 395.958.850, que perfaz, como pode ser visto no gráfico também desse slide, 93,63% da projeção de receita. Temos como receita de capital o montante de R$ 760.000, que perfaz, visualizado no gráfico, o montante de 0,18%. E, por fim, R$ 26.170.000 de receita intra-orçamentária, que corresponde, também demonstrado no gráfico, 6,19% do orçamento total ou da LDO total proposta para o ano de 2021. Próximo slide, por gentileza. Entrando num segundo nível de quebra, um segundo nível de detalhamento, e nesse momento só me atendo às projeções de 2021, sem prejuízo das informações que estão em tela dos anos de 2019 e 2020. Do montante de R$ 422.888.850 de LDO proposta para 2021, temos como receitas tributárias, que fundamentalmente impostos e taxas, o montante de R$ 96.798.500, correspondendo a 22,89% do total. Temos o montante de R$ 19.271.000 de receitas de contribuições, que são as contribuições dos servidores para o Fundo de Previdência, que é o RPPS, correspondendo a 4,56% do total. Temos o montante de R$ 4.591.100 de receitas patronais, que são aplicações financeiras, aluguéis e concessões, correspondendo a 1,09% do total. Temos R$ 371.500 de receitas de serviço, fundamentalmente das arrecadações que fazemos na rodoviária, no teatro, no ginásio,
que correspondem a 0,09% do total. Temos um montante de R$ 207.207.500 reais de transferências correntes, quer seja da União, quer seja do Estado, fazendo um percentual de 63,66% do total. Temos um montante de R$ 5.719.250 reais de outras receitas correntes, que são multas e autos de infração, correspondendo a 1,35% do total. Temos um montante de R$ 760 mil reais de receitas de capital, também transferidas da União e do Estado relacionadas à venda de imóveis e imóveis, correspondendo a 0,18% do total. E, por fim, o montante de R$ 26.170.000 reais relacionados a contribuições intra-orçamentárias, que são as patronais, as interferências financeiras também do RPPS, do nosso Fundo de Previdência, que correspondem a 6,18% do total. Próximo slide, por gentileza. Entrando agora no mérito das despesas orçamentárias, e também vou me ater, sem prejuízo da informação disposta no slide de 2019 e 2020, para as projeções detalhadas para o ano de 2021. Impostos, R$ 84.555.500 reais. Taxas, R$ 12.713.000 reais. Preciso só fazer um reparo, perdão, eu ainda estou apresentando o detalhamento das receitas. Voltando, taxas, R$ 12.713.000 reais. Contribuições sociais dos servidores, R$ 11.271.000 reais. Custeio de iluminação pública, a CIP, R$ 8 milhões de reais. Aluguéis e arrendamentos, R$ 153.500 reais. Concessões, permissões e autorizações, R$ 248.500 reais. Juros e correções monetárias, R$ 3.950.600 reais. Delegações de serviços públicos, R$ 151.000 reais. Locações, R$ 87.500 reais. Serviços administrativos, R$ 3.000 reais. Serviços de transporte, R$ 363.000 reais. Outros serviços, não categorizados acima, R$ 5.500 reais. Transferências da União, R$ 102.298.000 reais. Transferências do Estado, R$ 132.013.500 reais. Transferências do próprio município, de municípios, R$ 685.000 reais. Transferência de instituições privadas, R$ 2.366.000 reais. Transferência de pessoas físicas, R$ 88.000 reais. Fundeb, R$ 71 milhões de reais. Multas com legislação específica, R$ 2.167.250 reais. Restituições e ressarcimentos, R$ 520.500 reais. Comprev, R$ 130.000 reais. Contrato da Sabesp e outras outorgas ou outras receitas, R$ 2.901.500 reais. Alienação de móveis e imóveis, R$ 255.000 reais. Transferências de capital da União, R$ 205.000 reais. Transferências de capital do Estado, não fazemos projeções. Outras receitas de capital, R$ 300.000 reais. Receitas intra-orçamentárias, R$ 26.170.000 reais. E, por fim, a dedução do Fundeb, de R$ 39.700.000 reais, perfazendo, portanto, o total de receita apresentado de R$ 422.888.850 reais. Próximo slide, por gentileza. Entrando agora nas mesmas quebras orçamentárias, só que agora com a visão de despesas. Talvez um dos slides mais importantes da apresentação, além das ressalvas e das explicações que fiz sobre a metodologia utilizada. Aqui nós temos a explosão desse orçamento, que foi detalhado recentemente do ponto de vista de receita, sobre todas as unidades orçamentárias que são suportadas por essa LDO. Câmara Municipal, R$ 5.675.220 reais. Gabinete do Prefeito, R$ 10.159.880 reais. Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 1.426.000 reais.
Secretaria de Educação, R$ 117.227.690. Secretaria de Governo, R$ 13.828.000. Secretaria de Saúde, R$ 87.852.060. Secretaria de Esportes, R$ 3.298.000. Secretaria de Segurança, R$ 3.840.000. Assistência Social, R$ 12.317.000. Secretaria de Cultura, R$ 4.422.500. Secretaria de Infraestrutura, R$ 42.730.000. Secretaria do Verde, R$ 3.229.500. Secretaria de Negócios Jurídicos e Procuradoria, R$ 6.618.500. A unificação da Secretaria de Comunicação e Participação Popular, R$ 2.161.000. A unificação das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais, R$ 3.332.500. Encargos gerais do município, R$ 51.696.000. E, por fim, o Instituto de Previdência, que é o Botuprev, R$ 53.075.000. Próximo slide, por gentileza. Trazendo uma quebra mais consolidada de receitas e despesas para demonstrar, por fim, o equilíbrio desse orçamento, ou dessa LDO, nós temos que, dos órgãos de administração direta, que é Câmara e Prefeitura, as receitas de R$ 382.813.850 e as despesas de R$ 369.813.850. Da administração indireta, as receitas de R$ 40.075.000 e as despesas de R$ 53.075.000, perfazendo dessa forma uma LDO, um orçamento total de R$ 422.888.850. Próximo slide, por gentileza. Dessa forma, o material que nós tínhamos para fazer de apresentação dessa audiência, ele se conclui nesse momento, e nós nos colocamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que surjam de maneira remota e eletrônica, comentários e afins. O pessoal da Secretaria, eu não sei se recebeu alguma dúvida, alguma informação. Temos uma primeira pergunta. Fazendo um comentário antes da apresentação da pergunta, temos em média, sendo acompanhado pelas redes sociais, 18 pessoas em média no Facebook. Lembrando que também somos acompanhados pelo canal 4 da NET e o 61.3 da TV aberta. 2 canais, tanto NET quanto TV aberta, que nós não conseguimos fazer a mensuração das pessoas que nos acompanham, mas no Facebook, repetindo, uma média de 18 pessoas fazendo acompanhamento. Fora o que se tem também via site. Primeira pergunta, por gentileza. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo. Ele diz: boa noite. Gostaria de solicitar uma explicação sobre a receita da Secretaria de Segurança. Haja visto o excelente trabalho realizado pela GCM, seja apoiando várias secretarias e contribuindo de maneira exemplar no combate e prevenção a crimes e patrulhamento em toda a nossa cidade, ou seja, no preventivo ou em operações em conjunto com outras polícias. Peço para que tenha mais investimento na pasta. Grato. Ronaldo, agradeço a pergunta. Como eu apresentei nos slides de detalhamento de unidade orçamentária das despesas, o orçamento da Secretaria de Segurança para o ano de 2021, proposto nessa LDO, é de R$ 3.840.000. É um orçamento que, dentro da montagem orçamentária que fizemos, tanto com o prefeito Mário Pardini, quanto com a participação de todos os secretários, que, a princípio, do que se tem de previsão para as despesas do ano de 2021, é um orçamento suficiente, mas que, de qualquer sorte, lembrando o conceito que apresentei anteriormente, que é uma projeção conservadora,
em função desse momento caótico que vivemos em relação tanto à arrecadação quanto à disposição dos indicadores econômicos, que em havendo excesso de arrecadação do orçamento como um todo, por óbvio que assim como outras secretarias, a Secretaria de Segurança também pode ser beneficiada. Outro detalhe importante que é necessário mencionar é de que quaisquer reservas orçamentárias ou comportamentos diferentes daquilo que se tem estimado pela LDO e pela LOA, no sentido de mais arrecadação, também permitem ao Executivo uma nova distribuição de rubricas orçamentárias para que as secretarias tenham mais despesas. Mas, sendo objetivo a sua questão, sim, está preservado o orçamento da Secretaria de Segurança para o ano de 2021 e o montante projetado é de R$ 3.840.000. Não sei se existe mais alguma pergunta. Eu vou, aproveitando o tempo que temos ainda, eu vou novamente repetir o número do WhatsApp para aquelas pessoas que queiram fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. As perguntas, comentários, críticas, sugestões podem ser enviados para o WhatsApp de número 14 9 9610 1981. Repetindo, 14 9 9610 1981. Mais alguma questão? Mais uma pergunta entrando, peço só alguns segundos de paciência. A vereadora Rosiello encaminhou a pergunta. Sobre as receitas de outros municípios, verifica a redução das receitas. Sabendo que Botucatu recebe de Pardinho aproximadamente 300 mil e Itatinga 600 mil por ano, totalizando 900 mil, possivelmente valor fixo, sendo o mesmo valor deste ano, por que a redução em 600 mil para 2021? Agradeço a pergunta da vereadora Rose, feita pelos nossos canais remotos. A explicação é, essa linha de receita, que é a transferência de municípios, ela engloba o pagamento que as cidades de Itatinga e Pardinho fazem pela utilização do nosso aterro sanitário. Essa cobrança ela é feita por tonelagem de lixo depositado no nosso aterro e, nesse momento, ainda muito precoce, mas nesse momento, a previsão que se tem para o ano seguinte foi respeitada a sinalização que se tem da Secretaria de Infraestrutura para esses recebimentos ou essas arrecadações. Se, eventualmente, o montante a ser arrecadado ou realizado em 2021 for superior aos 685 mil propostos nessa LDO, essa diferença maior entra como excesso de arrecadação e ela pode ser alocada ou por decreto ou por projeto de lei, como temos o hábito de fazer, em outras rubricas orçamentárias ou outras secretarias. Um mero exemplo, aproveitando a pergunta anterior do cidadão Ronaldo, ela poderia, por exemplo, em havendo esse excesso de arrecadação, ser alocado na Secretaria de Segurança. Mas existe essa liberdade, ela pode ser feita tanto por decreto, dentro dos limites estabelecidos pela LDO, como também por projeto de lei específico. Temos mais alguma questão? A Viviane Amorim. Gostaria de saber se existe um plano para um cenário de muito baixa arrecadação. Se ele existe, temos acesso? Perdão, você poderia só repetir o nome? Viviane Amorim. Viviane Amorim, obrigado pela pergunta. Pergunta interessante e que remete novamente à disposição que dei na explicação do método que nós usamos para essas projeções. Como eu disse, e me permita repetir, normalmente ou anualmente, o critério que adotávamos era de verificar quais os indicadores econômicos que se tinham projetados para o exercício em questão, nesse caso 2021, e com base nessas projeções econômicas, nós fazíamos o dimensionamento das receitas e das despesas. Como nesse momento, por pandemia, esses indicadores estão completamente caóticos, e eu trouxe até alguns exemplos, que vale a pena mencionar. Na LDO do ano passado, por exemplo, nós trabalhamos com uma projeção de IPCA para esse ano de 2020 de 4%. O índice acumulado de janeiro a abril foi de 0,22%. Então, a perspectiva que se tem para esse ano é muito inferior ao que projetamos no ano passado.
de tal sorte que, como mencionei também naquele momento da apresentação, o nosso critério de projeção ele foi mais conservador. Nós enxertamos no orçamento de 2020, ou na LDO de 2020, aquelas linhas de despesa que sabiamente sabemos que vão crescer, e em função disso fizemos o dimensionamento de receita. Objetivamente, sobre a sua pergunta, e aproveitando até um pouco da pergunta anterior, se nós eventualmente tivermos em 2021 um excesso de arrecadação, leia-se, um montante de receitas superior à projeção dos R$ 422.888.850, nós tratamos esse excesso como um excesso de arrecadação, e esse excesso é enxertado no nosso orçamento, ou pelos limites da LDO, através de decreto do prefeito, ou através de projeto de lei específico. Se acontece, como aconteceu no mês de abril, por exemplo, um déficit de arrecadação, uma arrecadação menor do que estava orçada, o que nós temos que fazer no Executivo é fazer o ajuste das ações que se tinham programadas dentro desse orçamento. Por óbvio que é uma situação muito dinâmica, isso não é feito previamente, a discussão das prioridades das ações do Executivo são feitas às várias mãos entre o prefeito Mário Pardini, o vice-prefeito André Pérez e todos os seus secretariados, e isso mensalmente, semanalmente e até diariamente nesse momento de pandemia, as ações vão sendo ajustadas em função dessa característica orçamentária. Então, de uma maneira muito objetiva, não existe nenhuma ação específica determinada agora, mas os acompanhamentos mensais que são feitos orçamentários, inclusive objeto de audiências que são realizadas quadrimestralmente na Casa de Leis, fazem com que, se o orçamento projetado se o orçamento realizado for inferior ao projetado, que as ações e os contingenciamentos das despesas tenham que acontecer. Essa é uma prática que vem sendo adotada, esse mapeamento, essa priorização de ações, desde o primeiro dia de mandato do prefeito Mário Pardini, de tal sorte que o acompanhamento orçamentário nos permite ser mais agressivos ou menos agressivos em todas as ações desenvolvidas pelo município. Não sei se temos mais alguma questão, mais uma pergunta. Uma pergunta do vereador Carreira, ele pergunta para o secretário, diante desse cenário de pandemia, quais são as projeções para a saúde para o ano que vem. Agradeço a pergunta do vereador Carreira, e queria aproveitar o ensejo, faria no final como farei, mas gostaria de agradecer o vereador Carreira e a diretora dessa Casa de Leis, a Silmara, por nos permitir utilizar toda essa infraestrutura sensacional da nossa Câmara Municipal para a realização dessa audiência. E também a todos os servidores da Câmara que estão nos apoiando gentilmente nesse momento. Tratando das questões da saúde, uma pergunta importante e sempre oportuna. Dentro das distribuições que nós fizemos das despesas por secretaria, também ficou assegurado à saúde o montante para 2021, um pouco superior ao que se tem no montante de 2020. Para o ano de 2021, o orçamento previsto para a saúde é de R$ 87.852.060. Vale aqui, vereador Carreira, o mesmo comentário que fiz na primeira pergunta do Ronaldo sobre a questão da segurança. Dentro da tratativa que fizemos com os secretários, como uma previsão ainda muito antecipada do que se imagina para o ano de 2021 em relação às necessidades de cada secretaria, entende o secretário André Spadaro que, de uma forma antecipada, quase que um ano de antecipação, esse é um montante adequado, de tal sorte que vale a mesma resposta que dei ao nosso ouvinte Ronaldo, de que eventuais excessos de arrecadação podem ser enxertados no orçamento da saúde ou de qualquer outra secretaria, e também ações específicas, como estão acontecendo agora, nesse momento de pandemia, é o que a gente chama das verbas carimbadas, né, usando uma expressão mais simples, se eventualmente forem direcionadas, como estão sendo direcionadas ao município, por óbvio que a gente respeita, faz a introdução dessas verbas carimbadas na saúde, e, por óbvio, o secretário da pasta, na ocasião, poderá usufruir e desenvolver as suas ações com essas novas receitas, ou, enfim, com essas novas dimensões de rubricas orçamentárias. Não sei se temos mais alguma questão. Então, eu aproveito para repetir, dentro do acompanhamento que é feito das nossas redes sociais, o Facebook especificamente,
temos em média 26 pessoas conectadas. Aproveito para dizer também que essa audiência está sendo transmitida pelo canal 4 da NET, meio de comunicação esse que nós não temos como fazer o mapeamento das pessoas conectadas. Também está sendo televisionado pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, outro meio de comunicação para o qual nós não temos uma forma de captar as pessoas conectadas. Transmissão também pelo site da Câmara Municipal de Botucatu, outra forma de não termos de fazer o mapeamento das pessoas conectadas. E repito agora, 32 pessoas na média conectadas no Facebook. E repito para aqueles que queiram, o telefone para envio de sugestões, críticas, dúvidas é o 14 99610 1981, através de mensagens de WhatsApp. Mais uma pergunta. Pergunta da vereadora Rose Iello. É sabido que essa audiência trata-se de obrigação por lei para elaboração da LDO. Após esse projeto entrar na Câmara, oficialmente, esses dados poderão sofrer alterações? Cabe mesmo? Cabe, né? Agradeço mais uma pergunta da vereadora Rose. Essa audiência, apesar dela estar acontecendo fisicamente na Câmara Municipal de Botucatu, e de novo por uma gentileza do vereador Carreira e da diretora Silmara, e a participação de todos os servidores aqui dessa casa, essa é uma audiência de elaboração da LDO. Portanto, nós não temos a pretensão de que esse material apresentado seja a arte final do projeto de lei que vai ser protocolado na Câmara. Nós utilizamos o Executivo essa audiência para coletar essas dúvidas como pontos de atenção para novas discussões com os secretários. Utilizamos as sugestões que eventualmente venham como ponto de discussão para os secretários, para daí sim fazermos a formatação do projeto de lei. Uma vez formatado o projeto de lei, ele é protocolado nessa Casa de Leis, e aí todo o trâmite regimental em relação ao trato desse projeto é feito seguindo todas as diretrizes e toda a legislação relacionada à Câmara Municipal de Botucatu. Não sei se temos mais alguma pergunta. Aproveito para novamente frisar uma forma de envio de questões, de dúvidas, de sugestões, que é o canal de WhatsApp, aqui da Câmara. O DDD é o 14 99610 1981, 14 99610 1981. Queria aproveitar o momento, já que não tem pergunta, o Guilherme, que me acompanha nessa audiência, o secretário adjunto dos assuntos de Fazenda, ele fez uma observação importante que é necessária que seja dividida com todos. Quando estabelecemos a projeção dessa LDO, como mencionei na apresentação e também respondendo a pergunta da ouvinte Viviane Amorim, que nos acompanha, eu distribuí e comentei o critério que nós utilizamos de projeção. Cabe uma observação importante, que é o que se refere à Lei Complementar 173 de 2020, que é o recente auxílio emergencial para municípios e estados concedido pelo governo federal. Essa lei complementar, ela impõe alguns limites aos municípios e aos estados. Um dos limites colocados por essa legislação é a impossibilidade de reajustes salariais até o dia 31/12/2021, de tal sorte que as projeções que já estão nessa LDO consideram essa limitação legal do ponto de vista de reajuste salarial até o dia 31/12/2021. Obrigado, Guilherme, pela lembrança. Não sei se temos mais alguma questão. Não? Divulgar novamente os meios de comunicação. Então, essa audiência ela pode ser acompanhada pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, pelo canal 4 da NET, pelo site da Câmara Municipal de Botucatu, pelo Facebook, página da Câmara Municipal de Botucatu, página essa, inclusive, que é feito o monitoramento das pessoas conectadas e participando dessa audiência. E todas as dúvidas, sugestões, comentários podem ser encaminhados através do WhatsApp, número 14 99610 1981, 14 99610 1981. Mais alguma questão?
Mais uma dúvida, pois não? Da vereadora Rose Iello. Qual o percentual de alteração ou atualização para a LDO 2021 em comparação ao disposto no PPA? A projeção, se eu entendi a pergunta da vereadora, quando nós comparamos a projeção dessa LDO 2021 com a mesma peça orçamentária de 2020, leia-se, o montante proposto de orçamento pela LDO para 2021, que é de 422 milhões aproximados, em comparação com os 416 milhões projetados para 2020, essa LDO tem um aumento de 1,49%. Lembrando, mais uma vez, que o critério de projeção desse ano de 2021, dado o cenário caótico do ponto de vista de projeções macro e microeconômicas, tanto para o ano de 2020 quanto para o ano de 2021, foi partir da base da LDO de 2020, incorporar a ela despesas que sabiamente são conhecidas, a quantidade de servidores que vão se aposentar, o aumento da alíquota patronal e as subvenções, o terceiro setor, as despesas com o terceiro setor, e daí que se chegou nesse montante de 422 milhões de reais. Não sei se temos mais alguma questão, por enquanto não. Vou checar também o nosso WhatsApp aqui pessoal. Nesse momento, nenhuma pergunta, vamos aguardar mais alguns minutos. Essa audiência teve início às 18 horas, então temos até agora 44 minutos de duração, de tempo decorrido. Nossa programação era para que ela seja feita ou acontecesse em 60 minutos, 1 hora. Então, por enquanto, respeitados aí todas as programações que tínhamos para tal. As pessoas podem, como eu disse, nos enviar dúvidas, sugestões, críticas, comentários, através do WhatsApp, 14 9 9610 1981. 14 9 9610 1981. Recebo aqui no meu WhatsApp a pergunta da telespectadora Marcela, uma dúvida sobre a projeção de despesa no gabinete do prefeito, pergunta importante. Conforme projetado, a despesa que se tem estimada para 2021 no gabinete é de R$ 10.159.880, e isso não se refere, como a quem nos acompanha, a Marcela, especificamente a despesas administrativas. Está dentro do gabinete do prefeito, ou estão dentro do gabinete do prefeito, todos os fundos, entre eles o Fundo dos Bombeiros, o Fumabom, entre eles o Fundo de Solidariedade, e assim por diante. Por isso que esse número fica mais inchado. Nesse momento de apresentação da LDO, nós não trazemos as quebras, mas na LOA nós faremos esse comentário. Agradeço a pergunta da telespectadora Marcela. Mais alguma questão? Mais uma pergunta? Novamente da vereadora Rose Iello. Pergunto sobre a projeção contida no PPA para 2021 com o atualizado atual. Acho que ela quis dizer atualizado anual. O PPA, como eu disse num dos primeiros slides, ele é a primeira peça desse ciclo orçamentário. Ele é realizado de 4 em 4 anos, então nós fizemos, no primeiro ano de gestão do prefeito Mário Pardini, um PPA que terá validade do ano de 2018 até o ano de 2021, inclusive, e ele é uma referência para as outras peças orçamentárias, isso é, as outras peças têm que estar compatíveis com o PPA, mas não existe nenhum tipo de amarração ou fundamentação legal que nos obrigue a cravar um percentual no PPA e esse percentual ser imutável nas demais peças orçamentárias, quer sejam LDO, quer sejam LOA. Não sei se temos mais perguntas. Por enquanto, eu vou repetir novamente o WhatsApp, é importante sempre que esse número fique bem disponível às pessoas, imagino que esteja também em tela. Todas as questões, todas as dúvidas, todas as sugestões podem ser encaminhadas para o número 14
99610-1981. WhatsApp 14 99610-1981. Temos mais questões? Decorridos 48 minutos dessa audiência. Chegou uma... Esse daqui está onde? Nos comentários aqui do Face da Câmara. Perdão? E está onde? Isso no jurídico, certo? Uma pergunta feita aqui no comentário, eu não consigo identificar quem fez, mas a pergunta é: os valores sobre os processos judiciais estão contidos em qual secretaria ou unidade orçamentária? Há como diferenciar essas despesas? Os valores das sentenças judiciais, eles estão contidos, deixa eu só pegar aqui a nomenclatura correta da unidade orçamentária. No slide das despesas quebradas por unidade orçamentária, essas despesas, essas questões relacionadas às ações, estão dentro do conceito de Secretaria de Negócios Jurídicos e da Procuradoria. Por óbvio que, nesse momento, a gente não traz nessa apresentação essa quebra, mas tanto os materiais que serão protocolados, especialmente da LOA, que tem um nível de detalhamento a mais, essas despesas ou essas previsões, elas são abertas e são dispostas. Mais alguma questão? Dá uma corrida geral para ver se não tem mais nada aí. Aproveitando o ensejo, comentar que temos vários vereadores plugados e acompanhando essa audiência através do Facebook. Mais um comentário aqui. Uma pergunta, agradeço aqui o seu Humberto Nicolosi. Essa pergunta está postada, estou entendendo que é na página do Facebook, certo? Sim. Então, postada via Facebook. A pergunta que ele nos faz abre aspas, não sei se é o caso dessa audiência, dessa dúvida, ser respondida nessa audiência, mas o IPTU, hoje em dia, é montado um carnê com 10 ou 9 prestações mensais, a partir de vencimento em mês de março. Qual a objeção do... Como que eu abro mais aqui para... Obrigado. Qual a objeção do valor ser distribuído em 12 parcelas com vencimentos já a partir de janeiro e o carnê distribuído no início de janeiro ou final de dezembro? Assim, as parcelas seriam amenizadas para a população, que ao invés de 10, seria de 12. Agradeço a pergunta, seu Humberto. Na realidade, a disposição do cronograma do IPTU, ele segue solicitações que foram feitas no passado, inclusive para a antiga gestão. Nossos carnês tinham o primeiro vencimento para o mês de fevereiro. E recebendo o Executivo demandas, não só do Legislativo, mas de alguns munícipes, esse vencimento, ou o primeiro vencimento, foi postergado para o mês de março. A quantidade de parcelas do IPTU, ela segue a mesma lógica do nosso parcelamento corrente. Isso é, ele pode ser dividido em tantas parcelas, desde que o valor mínimo da parcela para esse ano de 2020 seja de R$ 50. Então, no caso do IPTU, tanto de 20 quanto nessa proposição de 2021, ele tem a data mantida para março, respeitando essa solicitação feita em anos anteriores, e ele pode ser parcelado de março a dezembro, tantas quantas parcelas, desde que a parcela não tenha um valor menor do que R$ 50. Não sei se temos mais alguma questão. Vamos verificar também as redes pessoais. Aproveitar aqui mais um comentário feito pelo Facebook. O senhor Luiz Augusto, agradeço aqui a colocação. Temos uma visão diferente dessa questão do IPTU. O senhor Luiz Augusto já tem uma visão de que, abre aspas, deixe o IPTU como está, porque nos 3 primeiros meses tem pagamento, por exemplo, de IPVA. Me lembro, quando assumi a Secretaria de Fazenda, de que essas tinham sido uma das considerações feitas pelos munícipes e pelos vereadores, para que a data da primeira parcela do IPTU ficasse mantida para março, para descasar um pouco das questões de outras obrigações tributárias. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Temos decorrido 52 minutos dessa audiência. As pessoas que nos acompanham podem encaminhar suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas através do WhatsApp da Câmara Municipal, DDD 14 9
9610-1981, DDD 14 99610-1981. Essa audiência, para que toda a transparência possível nesse momento de pandemia seja implementada, ela é transmitida por vários meios de comunicação, o canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, o canal 4 da NET, o site da Câmara Municipal de Botucatu, o Facebook da Câmara Municipal de Botucatu, e aberto também para dúvidas, críticas e sugestões através do WhatsApp 14 99610-1981. Alguma questão, algum comentário nas redes sociais? Nada. Facebook, WhatsApp, nada. Então, agradeço a participação de todos. Essa audiência... Surgiu mais uma questão, só um segundo. Só um segundinho, por favor. Tem um comentário no Face e já passo para ti. Talvez seja o mesmo. Um comentário do senhor Marcelo Sleiman. Um abraço, Marcelo. Ele faz uma colocação... Só, por favor, amplie a mensagem aqui. Aqui. Marcelo faz uma colocação, abre aspas. Fábio, para receber o auxílio financeiro do governo federal, os municípios ficam impedidos de aumentar as despesas com pessoal e salários de servidores. Nesse sentido, como fica o nosso orçamento, tendo em vista as novas escolas integrais que estão ou entrarão em funcionamento no decorrer de 20 e 21. Obrigado e parabéns pela audiência pública. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Pergunta interessantíssima. Existe uma questão que é a seguinte, Marcelo. Como eu mencionei, dentro das previsões e projeções que fizemos para essa LDO de 2021, nós não consideramos dissídio, aumento salarial, em função do regramento da lei de apoio emergencial a estados e municípios. Por outro lado, esse regramento dessa lei está sendo tratado pela nossa Procuradoria, especificamente para as ações de assistência social, saúde e educação. Existem algumas disposições na lei que dizem que algumas exceções, como, por exemplo, reposição de vacância, vagas necessárias que estejam, nesse momento, vagas, podem ser repostas mesmo com o advento da lei. Uma das questões que está sendo estudada pela nossa Procuradoria, a qual deve emitir em breve um parecer, é justamente sobre as questões dos novos pontos de atendimento da saúde e das escolas de tempo integral. Quais questões estão sendo estudadas pela nossa Procuradoria? Como ambos os projetos são anteriores à sanção dessa legislação, se existe aí alguma alternativa ou alguma exceção para que a gente faça essas contratações. Outra pergunta feita à Procuradoria. Se eu não posso crescer o quadro de servidores, eu posso, por exemplo, usar as entidades conveniadas para desenvolver esse tipo de atividade? É uma segunda dúvida que tem que ser respondida pelos nossos procuradores. Terceira questão. Eu não posso crescer o quadro de servidores ou ampliar as questões de remuneração. Posso seguir com a linha de terceirização? Então, mais uma vez, e isso vale também para o nosso concurso público. Recentemente fui questionado numa das rádios da cidade qual que seria o posicionamento do Executivo em relação ao concurso público. Nosso concurso, nesse momento, está suspenso por conta das questões de pandemia, mas estamos avaliando, sob a ótica dessa legislação do apoio emergencial aos municípios e Estado, se pelo fato do nosso concurso estar em trâmite já há algum tempo, já ter tido seu edital homologado, já ter tido sua fase de inscrições cumprida e pagas pelos candidatos, se ele poderia ser realizado. Então, todas essas questões, elas estão sendo tratadas pela Procuradoria do município, lembrando que é um órgão independente das vontades do prefeito, das vontades dos secretários, é um órgão independente nesse sentido, composto de servidores, que está dentro do arcabouço jurídico estudando que possibilidades que nós temos. Temos uma pergunta que veio pelo WhatsApp. Do vereador Abelardo. Qual a projeção para a progressão funcional que há anos os servidores esperam? Vereador Abelardo, agradeço a pergunta. Eu respondo essa pergunta de duas formas. A primeira, independente do projeto que se tenha, quer seja licença-prêmio, quer seja dissídio, quer seja progressão funcional, todas essas despesas contam
constam, das linhas de vencimentos que são apresentadas, tanto na LDO quanto na LOA. Por outro lado, remetendo à resposta que dei anteriormente ao Marcelo Sleiman, que nos acompanha também eletronicamente, por conta da lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, de apoio aos municípios e aos estados, todas as questões relacionadas à folha, todas as despesas adicionais relacionadas à folha, estão impedidas de acontecer até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, nesse conceito, despesas com progressão funcional, despesas com pecúnia de licença-prêmio, despesas com dissídio, elas ficam congeladas por força dessa lei, que não é municipal, projeto de lei federal, que nos limita até o dia 31 de 12 de 2021. Mais uma questão. Só um minutinho, por favor, tem um comentário no Face. Mais uma pergunta no Face. Você tem de quem foi? Vereadora Rosiello. Qual que é o prazo que o Executivo tem para protocolar esse projeto na Câmara? De acordo com o artigo 234 do próprio regimento interno da Câmara, nós temos até o dia 30 de 6 de 2020 para fazer esse protocolo. Por óbvio que essa audiência, que é uma audiência de elaboração, ela tem que acontecer antes dessa data, para que o Executivo tenha tempo suficiente de fazer os ajustes necessários, e protocolar esse projeto de lei. Uma pergunta do WhatsApp? Do José Manuel Leme. A lei recém-aprovada que proíbe aumentos salariais, pagamentos de vantagens de servidores, proíbe até mesmo a reposição inflacionária ou qualquer tipo de correção, os biênios que ficarão atrasados serão aplicados após esse regramento? A pergunta, se não me engano, é o senhor José Manuel, é isso? Isso. Agradeço a pergunta. Senhor José, como eu respondi anteriormente para quem nos acompanha, o Marcelo Sleiman e o vereador Abelardo, toda essa questão da legislação ela é muito recente, ela faz parte desse projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro há alguns dias, e, em tese, todas as questões relacionadas à folha, todas, sem exceção, biênio, sexta parte, licença-prêmio, progressão funcional, dissídio, em tese, estão contidas nessa limitação e, portanto, até o dia 31 de 12 de 2021, não podem ser executadas. Mas também, como eu disse, esse é um assunto muito recente, essa legislação está sobre a análise, da Procuradoria Municipal, que vai emitir um parecer formal, para que a Prefeitura, o Executivo, saiba. Em conversa anterior aqui com a diretora Silmara, esse mesmo procedimento está sendo adotado pela Procuradoria da Casa de Leis, que também vai fazer a sua interpretação sobre essas limitações, sobre essas questões, e também vai emitir um parecer sobre que movimentos, tanto o Executivo quanto o Legislativo, podem fazer. Mais nenhuma questão no WhatsApp? Facebook, mais algum comentário que seja pertinente ser lido? Alguma questão? Não? Completamos aqui 61 minutos de realização dessa audiência. Temos 36 internautas, nesse momento, plugados na página do Facebook, sem contar os outros canais. Então, não havendo mais comentários e mais questões, eu declaro encerrada essa audiência pública. Agradeço imensamente o vereador Carreira e a diretora dessa Casa de Leis, Silmara, e todos os servidores que participaram dessa audiência. Como disse, gentilmente, nos permitiram realizá-la aqui por conta da infraestrutura que existe na nossa Câmara Municipal de Botucatu. Uma boa noite a todos e muito obrigado.